Boa tarde. Correção da lista 9 do nono ano sobre Teorema de Pitágoras, tá? Continuidade dos exercícios da semana passada. Teorema de Pitágoras nada mais é do que relacionar os lados dos triângulos retângulos, tá bom? Para descobrir o valor de A, o valor de B, o valor de C e assim sucessivamente, tá bom? Vamos lá. Em cada retângulo a seguir determina a medida x. Triângulo retângulo é o triângulo que tem um ângulo de 90 graus, né? Então vamos lá. O valor de A é o valor da hipotenusa. A hipotenusa é a reta que está de frente para o ângulo. Então aqui o nosso A vale x. Coloquei aqui no cantinho x. O nosso B é o cateto menor, então 9 ao quadrado. E o C é o cateto maior, 12 ao quadrado. 9 ao quadrado, 81. 12 ao quadrado, 144. 81 mais 144, 225. A potência que estava aqui no x passou para o lado de lá em forma de raiz quadrada. E a raiz quadrada de 225 é 15. Então, o valor de x aqui é 15 centímetros. Na B, do mesmo jeito. O valor de A é nossa hipotenusa. Hipotenusa é a reta que está de frente para o ângulo reto. Então, no caso, 17 ao quadrado, igual a... O B é o nosso cateto menor, x ao quadrado, que é o valor que a gente quer descobrir, e o C é o cateto maior, 15 ao quadrado. Então, 17 ao quadrado, 289, é igual a x ao quadrado mais 15 ao quadrado, 225. O 225 está positivo, passa para o outro lado negativo. Fica x ao quadrado é igual a 289 menos 225. Então, x é igual a raiz quadrada de 64, que é igual a 8, ok? Na C, do mesmo jeito, o nosso A é a reta de frente para o ângulo reto, 20 ao quadrado, o valor dele, né? 20 ao quadrado. O B é o cateto x que a gente quer achar aqui, né? Então, x ao quadrado. E o C aqui, 10 ao quadrado. 20 ao quadrado dá 400, que é igual a x ao quadrado, mais 100 ao quadrado, que é 10 ao quadrado, dá 100, tá? O 100 tá positivo, passa negativo pro lado do 400. Fica x ao quadrado é igual a 400 menos 100. 400 menos 6 é 300. O quadrado que estava em potência passou para lá em forma de raiz quadrada. E raiz quadrada de 300 é aproximadamente 17,3 milímetros, porque é a unidade de medida que está no triângulo retângulo aqui na questão. Na 2, é para a gente verificar se os triângulos são retângulos. De que forma a gente vai fazer isso? Se um lado der um valor, do outro tem que dar o mesmo valor. Se não der, tá errado. E a gente vai fazer isso utilizando o Teorema de Pitágoras, tá? Então, vamos lá. A reta maior sempre vai ser o valor de A, tá? Sempre a reta maior o valor de A. Então, no caso aqui, é 10 ao quadrado, que é igual a 6 ao quadrado, mais 8 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, que vai ser igual a 6 ao quadrado, que dá 36, 8 ao quadrado, que dá 64. 36 mais 64 dá 100. 100 é igual a 100. Então, o triângulo A é um triângulo retângulo. O triângulo B, o A é o nosso 12, fica 12 ao quadrado. O B, o 9 ao quadrado. E o C, 7 ao quadrado. 12 ao quadrado dá 144. 9 ao quadrado, 81. Somando com 49, que é o 7 ao quadrado, dá 130. 144 é diferente de 130, então esse daqui não é um triângulo retângulo, ok? Na C, o nosso A é o 8, 8 ao quadrado dá 64. O B é o 4, 4 ao quadrado dá 16, mais 4 raiz de 3 ao quadrado. De que forma a gente vai fazer isso? O número que está de fora eleva ao quadrado, 4 ao quadrado dá 16. Potência com raiz a gente pode cortar. Então, a gente soma que essa raiz quadrada aqui de dentro. Fica 16 vezes 3. 16 vezes 3 é 48. 48 mais 16 é igual a 64. E 64 é igual a 64. É um triângulo retângulo, ok?
Na 3. Observe a seguinte afirmativa. Um quadrado cujo lado mede A, tem a medida da sua diagonal igual a A raiz de 2. No caderno, desenhe um quadrado cuja medida do lado seja representada por A, igual tá aqui, e trace sua diagonal, igual tá aqui. Depois, utilize o teorema de Pitágoras e mostre a validade da afirmativa anterior. Então, aqui no lugar do A, a gente vai pôr o D, que é diagonal, né? Fica D ao quadrado é igual a aqui vale B e aqui vale C. Todos são A ao quadrado, tá? D ao quadrado, que é da diagonal, é igual a ao quadrado mais A ao quadrado, dá 2A ao quadrado, tá? Que é como se fosse 1 mais 1, tá? O quadrado do D passa para o outro lado em forma de raiz. Então, fica D é igual a raiz quadrada de 2 vezes A ao quadrado, tá bom? Como A está ao quadrado e aqui está a raiz, ele pode ser movido para o lado de fora. É como se resolvesse essa multiplicação aqui, porque essa potência é igual a que está aqui da raiz, ok? Se esse 2 fosse um 4, poderia resolver a raiz dele também, mas como não tem jeito, a gente deixa a raiz. Então, A passou para o lado de fora, D é igual a A raiz de 2, igual está na afirmativa mesmo, então está correto. Na 4, isso aqui vocês esquecem, né, que é da outra questão. Calcule a medida das diagonais de cada figura a seguir. Tracei aqui uma diagonal no quadrado, cada lado dele mede 3. O que está de frente para o ângulo reto é o A. Então, eu vou colocar aqui, ó, x ao quadrado, que seria o A, né, ao quadrado, igual a 3 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, que é o valor de A, valor de B e valor de C. Então, 3 ao quadrado é 9, 9 mais 9 dá 18. O quadrado passa em forma de raiz, raiz quadrada de 18, dá aproximadamente 4,24 centímetros essa diagonal. A segunda figura é um retângulo e a diagonal é essa aqui que a gente quer achar. Então, esse é o valor de B, valor de C e o valor de A. Fica x ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, 2 ao quadrado é 4. 16 mais 4 é 20. A potência passa em forma de raiz. Raiz quadrada de 20, aproximadamente 4,47 centímetros, tá? Na 5, fala algumas sobre um papiro, o importante é o que está no amarelinho. Em uma escada de 10 cubitos, está com seus pés a 6 cubitos da parede. Então, uma escada aqui de 10 cubitos está a 6 cubitos da parede. Na letra A, sabendo que cubitos era uma unidade de medida de comprimento utilizada pelos egípcios, represente esse problema no caderno por meio de um desenho e resolva. Fiz aqui, essa aqui é a escada encostada na parede e aqui a distância que ela está da parede. Então, a gente tem que descobrir o tamanho dessa parede aqui na lateral, que eu chamei de x. O 10 é o valor de A, o 6 o valor de B e o x o valor de C. 10 ao quadrado é 100. 6 ao quadrado, 36, mais x ao quadrado. O 36 está positivo, passa negativo. Então, fica x ao quadrado é igual a 100 menos 36, que vai dar 64. O quadrado passa em forma de raiz. Raiz quadrada de 64, 8 cubitos. Então, essa parede mede 8 cubitos, ok? A B, ela é pessoal. Você pode fazer um desenho qualquer, igual eu vou fazer aqui, ó, de um triângulo, ou de um retângulo, ou de um quadrado, porque vai formar 2 retângulos dentro dessas figuras e dá informações a eles. Por exemplo, aqui desenhei um triângulo retângulo. Aqui eu chamei de 20. Aqui eu chamei de 16. E aqui eu chamei de x. Pra gente descobrir o valor. Ficaria 20 ao quadrado igual a 16 ao quadrado mais x ao quadrado. E aí resolveria até o final, tá bom? Só isso.